E aí, pessoal, a segunda parte do nosso vídeo a gente vai continuar aqui o assunto. Então, o mundo começou a se sentir muito inseguro. E a pseudo ou o discurso que o mundo estava em paz foi totalmente ameaçada, ok? E aí tiveram inúmeras consequências, não somente para os Estados Unidos, mas para com todo mundo. E a gente vai citar aqui algumas. Por exemplo, milhares de mortes. Isso é imensurável. Não se tem como mensurar, como quantificar e validar as, os milhares de vítimas ocasionados a partir desse ataque terrorista. Então, não somente nos Estados Unidos, mas depois a gente vai ver mais à frente, mas também muitos morreram na contraofensiva feita pelos Estados Unidos em busca de alcançar o grupo terrorista responsável por esse ataque. Então, muitas vítimas nos países do Oriente Médio também morreram em decorrência a esse ataque de 11 de setembro. Elevados lucros da indústria bélica. Exatamente isso, gente. É tipo assim, não importa quem morreu, eu quero é chorar, eu quero ter benefícios. Literalmente isso. Então, embora num cenário totalmente caótico, totalmente desesperador, a indústria bélica, ou seja, a indústria que tem como objetivo produção de produtos para a guerra, alimentação, armamentos, munições, equipamentos, tudo que é utilizado em guerra é a indústria bélica que produz, ok? Então, se eu tenho um ataque terrorista que flagelou e fragilizou, melhor dizendo, a maior potência mundial, houve uma corrida armamentista. Grandes potências do mundo, a grande maioria das potências mundiais, correram atrás para adquirir produtos bélicos com o objetivo de reforçar as suas fronteiras e o seu território, ok? Então foram investidos milhares e bilhões de dólares na criação de armamentos de destruição em massa. Então, a indústria bélica lucrou muito com isso. Ainda sobre isso. Consequências: pânico mundial, como já falei com vocês, a contraofensiva, os Estados Unidos não ficou de braços cruzados, quase que imediatamente os Estados Unidos começou a responder a esse ataque terrorista por dois princípios. O princípio, ou melhor, vários princípios, mas os principais. Dar uma resposta ao mundo de que ele não é um país frágil, uma nação frágil. Então, indo contra ou elaborando contraofensivas, objetivando destruir os responsáveis por esse ataque de 11 de setembro, meio que consolidava novamente a hegemonia norte-americana, não só economicamente, mas belicamente, politicamente falando. Então, houve uma contraofensiva norte-americana. Mas também teve. O discurso foi promoção da paz mundial. Mas não foi só para isso. Outra coisa, o governo de George W. Bush, que era o presidente daquela época, declarou guerra ao terrorismo, apontando 3 países como o eixo do mal. Ou seja, como se 3 países fossem o celeiro dos mais daquele ataque terrorista e dos possíveis ataques terroristas que poderiam acontecer, que é Iraque, Irã e Coreia do Norte. Então, esses 3 países entraram na mira dos Estados Unidos. Um detalhe, um outro fator que eu não coloquei aqui, que também foi muito importante, foi o maior rigor na entrada de imigrantes no território norte-americano. A partir do ataque de 11 de setembro, as políticas imigratórias elas foram cada vez mais reforçadas, principalmente para quem vem
de uma região como região do Oriente Médio. Então, todas as políticas imigratórias elas se tornaram mais rígidas e tornou-se muito mais difícil você conseguir um visto para poder entrar no território americano. Outra coisa. Então, a gente vai começar agora nas contraofensivas norte-americanas. Primeiro foi a invasão do Afeganistão, que é um território que apoiado pelo, perdão, em 1997, a milícia talibã, apoiada pelo Paquistão, implantou um rigoroso governo islâmico de caráter fundamentalista. Então, em 98, o Talibã ocupou 90% do Afeganistão. Então, praticamente, o Afeganistão era dominado pelo Talibã e era uma milícia que tinha um grande rigor na implementação dos seus fundamentos de governo baseado no islamismo. Ok? Eles adotaram um sistema de governo, um rigoroso código de islâmico que se chama Sharia. E isso, para vocês terem noção, as mulheres que andavam sozinhas na rua, elas eram suscetíveis a serem reprimidas fisicamente porque estavam indo contra o código islâmico Sharia, ok? Então, o Afeganistão é tido hoje como também tido como uma importante rota comercial do narcotráfico internacional, ou seja, quando eu falo narcotráfico, é o tráfico de armas e drogas, ok? E o governo talibã começou a cobrar altas taxas no valor das drogas que entravam dentro do Afeganistão e eram distribuídas principalmente para a América e a Europa. Então, os Estados Unidos começou a perceber que o Afeganistão, além de ser um território que era dominado pelo regime fundamentalista do Talibã, ele também era uma rota de narcotráfico e havia uma grande proliferação e desenvolvimento de tráfico de drogas a partir daquela região. Então, os líderes de Talibã também tiveram um outro posicionamento que fez com que os Estados Unidos entrasse dentro desse território, que foi acobertar. Eles acolheram o líder terrorista do Al-Qaeda. Depois do ataque de 11 de setembro, um pouco tempo depois, o grupo terrorista Al-Qaeda, ele assumiu o ataque terrorista dos Estados Unidos. E, nesse caso, o líder do Al-Qaeda era Osama Bin Laden. E por que esse grupo terrorista ele assumiu o ataque? Para poder criar no mundo um medo deles. Eles queriam ter cada vez mais poder de influência, mesmo que na base do terrorismo psicológico perante o mundo. E aí, após essa participação da Al-Qaeda, os Estados Unidos se aliou aos opositores do início do Talibã lá no Afeganistão, ou seja, governos ou grupos que estavam dentro do Talibã e outros grupos que eram contra o Talibã se uniram e invadiram o Afeganistão. E aí, contudo, a tropa estadunidense teve muita dificuldade dentro do território do Afeganistão, principalmente para encontrar Osama Bin Laden, porque possui uma topografia, ou seja, um relevo muito acidentado. Haviam muitas cavernas, muitas montanhas, e tudo isso fez com que Osama Bin Laden conseguisse fugir de qualquer tipo de controle ou qualquer tipo de investigação
e as tropas estadunidenses tiveram dificuldade de rastrear a sua exata localização. Em 2011, através de uma operação secreta no Paquistão, o Osama Bin Laden foi encontrado. Há relatos que dizem que Osama Bin Laden foi encontrado com vida dentro de uma caverna, mas muitos dizem que de lá ele não saiu com vida. Ok? Então, segundo o presidente Obama, em 2016, as tropas estadunidenses estariam saindo do Afeganistão. Mas só que isso em 2016. Em 2017, até os dias de hoje, ainda é possível encontrar tropas estadunidenses lá no Afeganistão. E depois a gente vai entender por que eles permanecem por lá. Não é apenas por uma questão de manutenção da paz mundial. Outra coisa é o Iraque, também outra região do Oriente Médio, que foi invadida pelos Estados Unidos. O grande detalhe do Iraque é que ele é um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Percebam, eu estou falando de uma região dentro da Ásia, que vai ser uma região estratégica entre o restante da Ásia, é uma região geograficamente estratégica, porque fica entre a Europa, África e Ásia, o Oriente Médio. E é uma região riquíssima em reservas de petróleo. Então, já começo a desmistificar a ideia de que os Estados Unidos está apenas voltado na manutenção da paz mundial. Não. Pode ser um dos objetivos, mas existem objetivos implícitos muito fortes, como, por exemplo, ter um certo controle ou uma certa influência na produção do petróleo nessa região. Em 2003, o presidente americano, também aquele George W. Bush, ordenou uma invasão ao Iraque, alegando que Saddam Hussein possuía armamentos nucleares, ou seja, Saddam Hussein, que era o presidente do Iraque, ele estava sendo ameaçado pelo atual presidente, na época, o presidente George W. Bush filho, que, então, se eu tenho um contexto que o mundo viveu um terrorismo forte nos Estados Unidos, e aí eu tenho rumor, boatos de que um presidente num país do Oriente Médio ele está fazendo armamento nuclear, armamento pesado, o que ele fez? Invadiu. Só que ao chegar lá, embora depois ter sido deposto o Saddam Hussein, foi percebido que não tinha nenhum tipo de armamento nuclear na região, ok? Mesmo assim, Saddam Hussein foi julgado fora do país e foi condenado e morreu enforcado em 2006. Aqui, para vocês terem noção da importância dessa região do Oriente Médio na produção de petróleo, as maiores reservas de petróleo e gás natural. Eu tenho aqui Irã, que é Oriente Médio, Arábia Saudita, Oriente Médio, Catar, Iraque, Emirados Árabes, Turmequistão, Kuwait, ok? Então, tudo aqui, ó o Iraque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maior produtor de petróleo. Então, produz muito petróleo, ok? Gente, eu vou dar uma paradinha aqui, depois eu continuo no próximo vídeo, tá ok? Até daqui a pouquinho.